Senhor a todos. Hoje nós vamos falar da manifestação do Espírito Santo no Velho Testamento. Muitas pessoas acreditam que o Espírito Santo só veio depois da festa de Pentecostes, mas não, ele está aqui desde o começo. Antes de Deus ter criado todas as coisas, o Espírito Santo já estava presente. Olha lá, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que participa igualmente da mesma divindade com o Pai e o Filho, com quem coexiste desde toda a eternidade. O Espírito Santo também é chamado no Velho Testamento de Espírito de Deus e no Novo Testamento como Espírito de Cristo. No Velho Testamento aparece o Espírito de Deus várias vezes. Ele aparece mais de 100 vezes, diretamente e indiretamente, onde a palavra Espírito, expressa por todas as Escrituras, é escrita em letra maiúscula, quando fala do Espírito de Deus, o Espírito Santo. E para indicar o Espírito humano, a letra é minúscula. Tá? Então tem essa diferença. O Espírito procede das duas pessoas, da atividade, né, e da divindade, por seu mútuo amor. O Espírito que procede do Pai e do Filho é chamado de Espírito Santo, ou Espírito de Deus, ou Espírito de Cristo. A primeira vez que a palavra Espírito aparece na Bíblia e no relato da criação em Gênesis 1, versículo 2, na parte C, onde está escrito: o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou sobre a face das águas. Né? Ele é o poder criativo que traz ordem ao caos. O salmista faz eco a esse conceito quando diz em Salmos 33, 6, Salmos de Davi: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os exércitos deles, pelo Espírito da sua boca. Também aparece lá em Jó 26:13, diz assim: pelo seu Espírito tornou os céus e a sua mão formou a serpente enroscadiça. E no Salmo 104:30 também diz a mesma coisa: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Veja então que o Espírito Santo é a mão mantenedora de Deus, né? A mão executora de Deus. Onde Deus ordena, o Espírito Santo vai lá e faz a obra. Como ele faz hoje, que é ele que faz a obra, né? Nesses versículos, os escritores fazem a distinção entre Deus e o Espírito do Senhor, sem jamais considerar o Espírito como mera emanação de Deus, como muitos teólogos admitem. Então, muitos falam que o Espírito é uma emanação de Deus. Não. O Espírito Santo é a terceira pessoa, é uma pessoa. Tem sentimentos, tem tudo que o ser humano tem. Então, ele é considerado como uma pessoa. Neste caso, há duas pessoas distintas em Gênesis 1, no capítulo 1, né, no versículo 2, na parte C, e lá em Gênesis 6:3, que diz assim: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Isso significa que há duas pessoas divinas distintas, onde Deus chama a existência de uma outra pessoa a quem ele está se referindo. Então ele está chamando ao Espírito Santo, né? A manifestação do Espírito do Senhor é evidente na vida dos profetas, os quais transmitiram ao povo o que o Senhor lhe falava. Tornavam-se porta-vozes de Deus, quando o Espírito do Senhor descia sobre eles. Então vamos ver alguns exemplos, né, da manifestação do Espírito Santo no Velho Testamento. Sabendo que o Espírito Santo no Velho Testamento, ele atuava individualmente, às vezes em grupos, mas não como hoje, que é coletivamente. Ele atua em todos os cristãos, né? Todos aqueles que crerem e forem batizados, e todos aqueles que creem no Senhor Jesus, né? Deus designa, olha lá, 70 anciões para ajudar a Moisés, lá em Números 11:25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e, tirando o Espírito que estava sobre ele, né, sobre Moisés, e pôs sobre aqueles 70 anciões, e aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram
mas depois nunca mais. Então veja que usou uma vez, né? O Espírito de Deus desce sobre Balaão. Números 24, 2. E levantando Balaão os olhos e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Então veja que o Espírito de Deus estava também presente em Balaão. Josué também é o sucessor de Moisés e o Espírito Santo também estava nele. Olha lá, Números 27, 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, né, do Senhor, e põe a tua mão sobre ele. Então veja bem que, né, Josué também estava com o Espírito de Deus sobre ele. Otiniel, livra o povo judeu do rei da Síria, né, Juízes 3:10. E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. O Espírito do Senhor ajuda a Gideão a recrutar homens para a batalha contra os midianitas. Veja que depois sobraram só 300, né? Juízes 6:34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os Abiesrita se ajuntaram após ele, né? Então, né, os nomes meio difíceis, né? O Espírito do Senhor entra em Jefté para livrar os israelitas, né, dos filhos de Amon. Veja que Jefté fez aquela, né, se Deus desse a vitória, ele fez, né, falou que a primeira pessoa que saísse da casa dele, ele a sacrificaria a Deus. Veja que saiu justamente a filha dele, né? É uma oferta de tolo. Deus não pede ser humano, Deus não quer, né, sacrifício de pessoas, né, mas sim de animais. Então esse voto foi um voto de tolo, né? Juízes 11:29. Então o Espírito do Senhor veio a Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque parou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade parou até os filhos de Amon. Então, vamos lá. Sansão também, né, tinha o Espírito de Deus sobre ele, mas ele errou várias vezes, né? Primeiro casou com uma mulher, depois casou, né, com outra mulher, que foi pior, né? Que essa mulher acabou trazendo uma complicação maior para ele, né? Sansão, né, o Espírito do Senhor esteve depois do nascimento, né, dele. Juízes 13:25, e vence um leão, né? Juízes 14:6. Depois de seu enigma revelado, o Espírito do Senhor estava nele, e ele feriu 30 homens e pegou suas vestes e as deu aos que revelaram o enigma. Está lá em Juízes 14:19. Né? Dalila, então, depois também complicou a vida de Sansão, né? O Espírito do Senhor estava com Sansão, e ele fere 1000 homens com a queixada de um jumento. Está lá em Juízes 15:14. O Espírito do Senhor tomou a Davi quando Samuel o ungiu. Então, 1 Samuel 16:13 diz assim: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então veja que Davi tinha o Espírito de Deus sobre ele, né? O Espírito do Senhor. Lá em 2 Samuel 23:2, quando ele estava prestes a morrer, ele disse assim: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Né? O Espírito se apodera de Elias, lá em 1 Reis 18:12. E o Espírito do Senhor dá vitória a Josafá sobre seus inimigos, pela profecia de Jaaziel. 2 Crônicas 20, versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias.
levita do filho de Asaf. Umas palavrinhas difíceis, né? A idolatria de Joás é revelada a Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Está lá em 2 Crônicas 24, 20. Davi diz no Salmo 51, 11: Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, você vê que Davi estava pedindo para não retirar o Espírito dele. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Salmos de Davi 139, 7. Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde ficarei, né? Ou fugirei da tua face? Salmo 143, 10 também. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me. O teu bom Espírito teria palavra, né? Teria palavra. Bom Espírito, né? Então veja bem que, né? Lá Davi no Salmos também 143 também fala do Espírito de Deus, né? Profecia sobre o Espírito Santo que repousa sobre Jesus Cristo, né? Então aqui no Salmo 143, 10, né, diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me o teu bom Espírito, né, por terra plana. Profecia sobre, né, lá em Isaías 11, né, repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria e de inteligência e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, confirmado lá em Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então veja que a profecia de Isaías se confirmou aqui, né, em Mateus 3,16. Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Desde o princípio, Deus enviou o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo para o povo de Israel. Então, desde o começo, né? E Isaías 48, 16 diz assim: chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez. Eu estava ali e agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, que é Jesus Cristo, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então, a profecia, né, sobre o Messias, o Salvador, e sobre também o Espírito Santo. Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contristos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, né? Então, vamos lá ver, confirmando lá em Lucas 4, 17 a 20, que diz assim, no 4, 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou-se o lugar em que estava escrito. 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. No 19. A apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. No 4,20. E cerrando o livro, né, fechando o livro, tornando a, né, ir até lá ao ministro, né? Ele entregou ao ministro, assentou-se os olhos de todos na sinagoga que estavam fitos neles, né? Então veja que ele foi lá e entregou de novo o livro para o sacerdote, falando dessa parte de Isaías, né? O Espírito entra em Ezequiel e fala por ele. Ezequiel 2,2. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Também está lá em Ezequiel 3,24. Depois da visão dos ossos secos, Deus põe o Espírito novamente em Ezequiel.
Ezequiel 37:14. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. A descida do Espírito Santo sobre os homens. Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. No 2:29. E também sobre os servos e sobre as suas servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Confirmado lá em Atos, 2:17 e 18. A profecia de Miqueias ao povo de Israel. Miqueias 3:8. Mas, de certo, eu sou cheio de força do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacó as suas transgressões e a Israel o seu pecado. Então veja que o Espírito Santo esteve sempre atuando, no Velho Testamento de várias maneiras. Nós falamos só algumas passagens, porque são muitas. Não daria nem para mim anotar tudo aqui. São mais de 100 menções sobre o Espírito Santo. Então, no Velho Testamento, as pessoas confundem, às vezes, quando fala Espírito de Deus, acham que era Deus. Não, mas o Espírito de Deus é o próprio Espírito Santo, que provém tanto de Deus como de Cristo. Então, esse Espírito Santo, ele não foi criado, ele foi gerado através do Pai e do Filho, sendo, então, a terceira pessoa da Trindade. Então, essa é só algumas anotações, algumas conclusões, vocês tiram suas conclusões e vejam que o Espírito Santo sempre esteve atuando aqui na Terra. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de pôr joinha, não esqueçam de compartilhar e inscrevam-se, porque vai ter mais. Agora eu vou dar uma paradinha, que eu vou dar uma passeada, e quando eu retornar, voltaremos também com outras coisas que eu já estou preparando. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.